Graça e paz, tudo bem? Quero te convidar para juntos refletirmos aqui num texto das Sagradas Escrituras. Eu escolhi Carta aos Hebreus, capítulo 5, o versículo 12 até o versículo 14. O texto diz assim: Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A Carta aos Hebreus foi uma carta encorajadora, uma carta que tinha como objetivo solidificar a fé dos irmãos que estavam diante de dificuldades, tribulações, lutas, estavam retroagindo, estavam recuando na sua posição em relação a Cristo. Então o escritor, ele vai, através de vários argumentos, mostrar que Cristo é superior, que Cristo é maior do que Moisés, que Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior que os anjos, que Cristo é o Deus Todo-Poderoso, o caminho perfeito para a salvação. E aqui, nesse trecho, o escritor, ele faz aqui uma crítica à posição, à postura dos irmãos que estavam ali recebendo essa carta. Ele vai dizer que ele precisava ensinar os princípios da fé, o básico, o discipulado inicial, as primeiras instruções, porque aqueles que estavam ali ouvindo, aqueles que eram realmente os destinatários dessa carta, eles eram imaturos. Eles não estavam preparados para uma palavra mais sólida. Eles não estavam ainda prontos para um aprofundamento no conhecimento da verdade. Portanto, o escritor ele vai dizer que eles eram como crianças da fé e não adultos. E aqui fica uma advertência do escritor dizendo que eles já deveriam ser adultos maduros, isto pelo tempo que eles já conheciam a palavra. Então o escritor está dizendo assim, olha, vocês já pelo tempo já eram para ser mestres, mas vocês negligenciaram o aprendizado e ainda necessitam do conhecimento básico, conhecimento ainda, o leitinho espiritual. E aí a gente vê a decepção do escritor, a crítica do escritor em relação a este comportamento. Isso nos traz uma reflexão sobre a nossa posição diante da verdade. Como está a nossa vida cristã. Como que nós discernimos as coisas espirituais. Discernimos ainda como bebês que só compreendemos aquilo que ainda é os fundamentos da fé, os ensinos básicos, ou já estamos nos alimentando de algo muito mais profundo das Escrituras, da revelação de Deus, da verdade do Evangelho. E aqui fica para nós uma reflexão. Nós precisamos amadurecer na nossa caminhada. Precisamos ser experimentados na boa palavra do Senhor. Nós precisamos vivenciar esta verdade. Olha,
hoje, ao observar o contexto, né, eu percebo que nós estamos tendo uma geração de bebês espirituais. Nós estamos tendo uma geração de pessoas que são nanicas na fé, que não caminham, que não crescem, que estão ainda necessitando de todo um cuidado, necessitando ainda de palavras que sejam suaves, porque algo mais profundo do evangelho não vai ser bem digerido. Nós estamos hoje vivendo um analfabetismo bíblico e teológico. As pessoas elas não leem, com essa era da tecnologia, que nós temos diversas informações a todo momento, a gente vê que as pessoas elas não têm mais aquela disposição na leitura, na profundidade. Hoje eu vejo cristãos que vão lá no ChatGPT para poder pegar um estudo, um sermão, para pegar, nada contra esses recursos, eles servem como auxiliares. Eles podem auxiliar. Eu mesmo, quando vou fazer os meus estudos, eu utilizo da pesquisa do YouTube, mas eu não me fundamento somente na pesquisa do YouTube, da internet. Eu busco também na minha compreensão, nas minhas leituras, nos meus escritos, nas minhas produções, no meu esforço em refletir, em compreender sobre algo, para depois buscar esses outros acessórios que vão aperfeiçoar o meu estudo, o meu conhecimento. Então hoje nós estamos vendo as pessoas elas não crescem, elas não se aprofundam, são superficiais, mensagens fracas, pastores, líderes que não conseguem expressar com clareza os fundamentos da verdade, não conseguem expor. Hoje, quem estuda teologia, quem se dedica, é mal visto dentro de muitas comunidades. É uma ameaça. É uma ameaça. Quantos líderes que eu conheço que, ao saber que um membro faz teologia ou é formado em teologia, ele acaba deixando de lado porque ele tem medo. Ali é uma ameaça. Alguém que sabe mais do que ele, alguém que é uma vergonha. Os líderes deveriam ser os mestres, aqueles que seriam doutores, conhecedores profundos das escrituras. Eu tenho aí, na minha caminhada dentro da área bíblica teológica, visto a importância do conhecimento, entender as escrituras, aprofundar, fortalecer na fé, entender, tem questões em relação à soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a depravação total, entender os fundamentos da nossa fundamentação de fé é essencial para que a gente possa caminhar e não ficar dependente das circunstâncias. Então, nós precisamos hoje caminharmos para uma maturidade espiritual, crentes sólidos, crentes firmes, crentes que amam a palavra, que se dedicam ao estudo das escrituras, que têm prazer, apreço. Hoje, quantas comunidades que não tem mais escola dominical, ou quando tem escola dominical, são aulas fracas, aulas improdutivas, professores despreparados. Então, essa é uma realidade. Então, voltando aqui, hoje nós temos toda uma tecnologia ao nosso favor, nós temos tantos recursos para nos auxiliar, mas nós precisamos caminhar no amadurecimento da fé cristã, sermos pessoas que realmente vão ser referência de vida cristã, de compreensão, de caminhada com Cristo. Eu não falo aqui só de conhecimento intelectual,
Eu falo de conhecimento prático, de vida, de experiência, de caminhada com Cristo. Pessoas que têm aí uma jornada já de testemunho de fé, de testemunho de experiência com Cristo e a sua palavra. Então, essa palavra é uma palavra de encorajamento, né? Que nos leva a uma reflexão. Não podemos estagnar, podemos ficar parados. Isso serve para mim também, porque essa palavra confronta a minha vida cristã, por, às vezes, nos prender, né, a tantos compromissos. Nós paramos com a nossa caminhada, paramos, né, de avançar. Então isso também serve para a minha reflexão. Eu também me sinto aqui ministrado pelas Escrituras, pela palavra. E nós precisamos, né, tem um outro texto de Hebreus também que fala deixarmos o pecado e o embaraço, né, e prossigamos, né, para a carreira que nos está proposta. Então, às vezes, além do pecado que vai contra, né, uma vida de santidade, o pecado afronta, né, a Deus, a gente tem que, como cristãos, né, temos que nos desviar do pecado, e não somente do pecado, mas também dos embaraços. Hoje tem tantos atrativos que são algo que nos prende, que nos amarra, toma o nosso tempo, toma a nossa energia, e aí a gente não busca nas Escrituras, não busca numa reflexão, numa vida de oração, numa vida com Deus. Então que nós possamos sairmos dessa letargia espiritual, que nós possamos caminhar para um amadurecimento, para um crescimento espiritual, que nesse tempo, diante do caos que estamos vivendo nesse país, com tantos escândalos, que Deus possa levantar homens e mulheres que vão realmente ser referência, que vão ser destaque, que vão ser lembrados na história como pessoas que fizeram a diferença, porque eram pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da palavra de Deus, pessoas que verdadeiramente viveram uma vida de compromisso com o Evangelho. Que Deus abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar nessa reflexão.